o sangue de Cristo Jesus. Essa é uma das grandes doutrinas da Bíblia. E digo para vocês, irmãos e irmãs, se você quer estudar a doutrina do sangue de Cristo Jesus, especialmente você vai ter que ir no Novo Testamento, porque aqui está. Existem 87 ocorrências da palavra sangue no Novo Testamento, mas eu estou usando isso aqui não apenas a título de mera informação, mas para destacar um ponto singular. Porque a maior ocorrência da palavra sangue no Novo Testamento está na Epístola aos Hebreus. E dessas 20 ocorrências da palavra sangue, na Epístola aos Hebreus, 10 vezes se encontra no capítulo 9. Então, nós podemos dizer que o capítulo 9 da Epístola aos Hebreus é a maior exposição bíblica acerca do sangue de Cristo Jesus. É a maior exposição que existe. Se você quiser ler comigo, abra Hebreus capítulo 9, vamos ler os versículos 7 e 8. E depois o versículo 12. Hebreus capítulo 9, versículos 7 e 8 diz, mas no segundo, isto é, ele está falando ali, deixe-me apenas fazer uma pequena exposição para você entender o texto. O escritor da Epístola aos Hebreus, ele está fazendo um paradoxo entre o santuário celestial e o santuário terreno. Mas ele está falando do santuário terreno. Ele está falando do santuário terreno. Lembra do tabernáculo? Êxodo capítulo 25, quando Deus ordenou que Moisés fizesse o tabernáculo? Então o tabernáculo ele tinha 3 partes, uma parte exterior e 2 partes interiores. A parte exterior era chamada de átrio. As 2 partes interiores era o lugar santo e o lugar santíssimo. Então ele está falando, mas no segundo, isto é, no lugar santíssimo, o sumo sacerdote, isso agora é importante, porque é Levítico capítulo 18, aqui o livro de Levítico, onde ele está falando sobre o sumo sacerdote, quando ele entrava uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava para poder fazer a expiação. Então isso aqui é muito importante. O capítulo 16, e não 18 de Levítico, capítulo 16, onde ele entrava uma vez por ano para poder fazer a expiação. Então ele diz, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, porque o cordeiro deveria ser morto lá fora, e o seu sangue era colocado numa vasilha, ele entrava lá no lugar santíssimo, e diz assim, primeiro, se você ler o capítulo 16 de Levítico, ele tinha que fazer um sacrifício pela sua casa, pela sua própria vida, e depois ele tinha que oferecer o sangue em expiação para todo o povo. Aí diz assim, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Versículo 8, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do lugar santíssimo não havia se tornado uma realidade. Eu quero que você entenda que esse escritor está falando de algo extremamente elevado. Aí agora, ele está tirando a nossa mente daquilo que era terreno, daquele povo que tinha o tabernáculo em vista. Porque para o judeu, e essa epístola aos Hebreus, escute, ela foi escrita de maneira inicial, e no início, ou seu propósito essencial, histórico, ela foi escrita para os judeus que estavam vivendo a dispersão, que estavam espalhados. Muitos cristãos judeus estavam espalhados, eles estavam confusos com relação às cerimônias, com relação à espiritualidade. E essa epístola, ela vem corrigir, ela vem libertar os cristãos do ritualismo judaico. Então ele vai dizer isso. Por isso hoje é tão importante nós sabermos, porque ele não está falando apenas do ritual que se cumpria no tempo da lei, do Antigo Testamento. Ele está dizendo com isso, o Espírito Santo quer dar algo, quer dar uma luz maior, de uma qualidade maior, porque dentro do livro de Hebreus, o lugar santíssimo, e todos nós precisamos saber disso, porque Efésios 2 vai dizer, no versículo 6, escute isso, irmãos, que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. O que significa essa descrição? Lugares celestiais, é o que na Epístola aos Hebreus é chamado de lugar santíssimo.
é que era uma figura que havia lá no tabernáculo, no Antigo Testamento, na peregrinação do povo, no deserto. Deus mandou fazer aquele tabernáculo, tinha aquele lugar santíssimo, que somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Ele entrava no dia da expiação, Levítico capítulo 16, ele entrava uma vez. Aí está dizendo com isso, o Espírito Santo está dando a entender que a realidade, irmãos, escute que palavra linda, e que muitos cristãos não entendem, que ficam na periferia, na religiosidade, no espiritualismo vazio. Ele está dizendo que o Espírito Santo veio trazer uma realidade do lugar santíssimo, e que esse lugar santíssimo só pode ser alcançado por causa do sangue que foi derramado por Cristo Jesus. O que Paulo disse em Efésios capítulo 2, e o versículo 6, não é um delírio escriturístico, é uma realidade para a igreja. Mas por que, irmãos? Por que que nós temos dificuldade de entender essa suprema realidade espiritual? Porque nós não entendemos o perdão. Porque ainda nos vemos em um extremo ou em outro. Ou nos vemos baseado em religiosidade, ou nos vemos numa total incapacidade, porque não entendemos o perdão, não entendemos o sangue. O que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você hoje, que o lugar santíssimo, onde Cristo está, é uma realidade para nós, porque o sangue, ele abriu um caminho vivo e novo para nós.